Olá, galera! Vamos para mais uma aula aí de matemática? Vamos continuar aprendendo as equações trigonométricas e hoje nós vamos falar do terceiro tipo de equação trigonométrica, que é a equação da tangente. Então temos aí tangente de x igual a tangente de alfa e tangente de x igual a b. Vamos estudar esses casos aí. Como fizemos no seno e no cosseno, também fazemos na tangente. Devemos procurar aonde a tangente é positiva na circunferência trigonométrica. A tangente ela é positiva no primeiro e no terceiro quadrante. Então, suponhamos aqui que eu tenho um arco de alfa radianos, o x vale alfa, o simétrico do alfa no terceiro quadrante é o π mais alfa. Então, alfa e π mais alfa são os arcos que vão possuir a tangente positiva, pois a tangente positiva é acima do eixo do x. Então, alfa e π mais alfa são os arcos que possuem tangente positiva. Mas não somente alfa e π mais alfa, mas todos os arcos côngruos a alfa e a π mais alfa. Então, para a tangente de x igual a tangente de alfa, x vai ser igual a alfa mais kπ, ou x igual a π mais alfa mais kπ, com k pertencendo ao conjunto dos números inteiros. Isso também serve para a tangente de x igual a b, ou tangente de x igual a alfa. O x também será igual a alfa mais kπ, ou igual a π mais alfa mais kπ. Percebam que a equação da tangente ela é diferente da equação do seno e do cosseno, pois aqui nós não colocamos 2kπ, nós colocamos apenas kπ. Por que que isso acontece? É simples. Se você analisar os arcos que possuem a tangente positiva, é o alfa e o π mais alfa, e todos os arcos côngruos a alfa e π mais alfa. Só que nesse caso, de alfa para π mais alfa, você vai andar metade de uma volta. Você não anda a volta completa. Do π mais alfa para o alfa, você também anda metade de uma volta. Então, todos os arcos que possuem a tangente positiva sempre vai ser metade de uma volta mais alfa, ou metade de uma volta mais π mais alfa. Então, a expressão que resume a equação da tangente é x igual a alfa mais kπ. Pois no seno e no cosseno, para você andar os arcos que possuíam o seno positivo ou cosseno positivo, você tinha que dar uma volta completa na circunferência. Na tangente, você não precisa dar uma volta completa, você só precisa andar metade da volta, pois de x para π mais alfa, você está sempre andando alfa mais a metade de uma volta. A metade de uma volta é π. Como você pode dar infinitas voltas, como 1π, 2π, 3π, 4π, ou seja, infinitas meias voltas na circunferência e andar mais alfa radianos, então a expressão da tangente é alfa mais kπ, pois todos os arcos que possuem tangente positiva, você vai ter que sempre andar metade de uma volta. Então agora a gente vai aplicar isso aí nas equações. Então, temos o primeiro exemplo, que é resolver a equação tangente de x igual a menos 1 no conjunto dos números reais. Bom, vamos procurar na circunferência quem tem a tangente valendo menos 1. Aí, isso vai acontecer para os arcos 3π sobre 4 e 7π sobre 4. Mas como é que a gente descobre isso? Simples. Verificamos na circunferência aonde a tangente ela é negativa. E aí sabemos que ela é negativa no segundo e no quarto quadrante.
Aí partimos do seguinte princípio. Quem é que tem a tangente valendo 1? Quem tem a tangente valendo 1 é o π sobre 4. E aí eu só preciso descobrir agora o simétrico do π sobre 4 no segundo quadrante e no quarto. No segundo quadrante, basta fazer π menos π sobre 4. E aí você tem como resposta o 3π sobre 4. No segundo quadrante, ou melhor dizendo, no quarto quadrante, basta você fazer 2π menos π sobre 4, e aí você vai ter como solução 7π sobre 4. Então, esses arcos são os que possuem tangente valendo menos 1, mas não só eles, são eles e todos os arcos côngruos a eles. Só que aí, vamos lá, do 3π sobre 4 até o 7π sobre 4, você está andando 3π sobre 4 mais π, pois você vai andar o 3π sobre 4 mais a metade de uma volta. Então, a expressão que resume essa equação é essa aqui. X pertence aos reais, tal que x é igual a 3π sobre 4 mais kπ. Porque de 3π sobre 4 até o 7π sobre 4, você anda 3π sobre 4 mais π. De 7π sobre 4, voltando para o 3π sobre 4, você também vai andar metade de uma volta. Então, a resposta é essa aí. 3π sobre 4 mais kπ, com k pertencendo aos inteiros. Exemplo 2 é resolver a equação tangente de 3x igual a tangente de π sobre 2 no conjunto dos números reais. Aqui, a palavra tangente repete dos dois lados da equação. Então, nós vamos trabalhar com a relação tangente de x igual a alfa. E aí, eu sei que o x vale alfa e o x vale π mais alfa. Como o alfa vale π sobre 2, basta eu igualar o x ao π sobre 2. Mas quem é o x ali? É o 3x. Então, eu igualei 3x a π sobre 2. O 3 passa para lá, dividindo toda a equação, inclusive o kπ. E a resposta encontrada é π sobre 6 mais kπ sobre 3. Agora, também eu vou igualar esse 3x a π mais π sobre 2. Resolvo a fração, jogo o 3 para lá, dividindo toda a expressão, e a resposta é π sobre 2 mais kπ sobre 3. Então, a solução dessa equação é x pertence aos reais, tal que x é igual a π sobre 6 mais kπ sobre 3, ou x igual a π sobre 2 mais kπ sobre 3, com k pertencendo ao conjunto dos números inteiros. Exemplo 3. Resolver a equação tangente de x mais π sobre 4 igual a tangente de π sobre 2 no conjunto dos números reais. Novamente, a palavra tangente aparece dos dois lados da equação. Então, nós vamos trabalhar com a relação tangente de x igual a tangente de alfa. Ou seja, o x igual a alfa mais kπ, ou x igual a π mais alfa mais kπ. O x ali é quem está dentro do parênteses, ou seja, o x mais π sobre 4. E o alfa é o π sobre 2. Então, eu vou igualar aqui agora a equação a π sobre 2 mais kπ. E aí, eu vou ter como resposta, tirando o π sobre 4, jogando para lá como negativo e fazendo o MMC e resolvendo, eu vou ter como resposta x igual a π sobre 4 mais kπ. Então, a solução é essa. X pertence aos reais, tal que x é igual a π sobre 4 mais kπ, com k pertencendo ao conjunto dos números inteiros. Resolver a equação tangente de x menos π sobre 4 igual a raiz quadrada de 3. Aqui é a relação tangente de x igual a b. Então, pessoal, a gente vai buscar na circunferência quem tem a raiz de 3 como tangente. E aí eu vejo o seguinte, como a tangente é positiva, eu sei que ela tem que estar no primeiro e no terceiro quadrante. Tá? Quem tem a tangente valendo raiz quadrada de 3 é o π sobre 3. E no terceiro quadrante é o π mais π sobre 3, ou seja, 4π sobre 3.
Então, esses dois arcos e todos os arcos côngruos a eles possuem a tangente positiva, valendo raiz quadrada de 3. Para você ir do π sobre 3 ao 4π sobre 3, você andou π sobre 3 mais π. Então, você chegou no 4π sobre 3. Então, a solução é x pertence aos reais, tal que o x seria igual a π sobre 3 mais kπ. Só que o x ali é o x menos π sobre 4. Então, eu vou igualar esse x menos π sobre 4 ao π sobre 3 mais kπ. E aí eu vou resolver a equação. Tiro o MMC, resolvo. Resposta, 7π sobre 12 mais kπ. Essa é a solução. X pertence aos reais, tal que x é igual a 7π sobre 12 mais kπ, com k pertencendo aos inteiros. E o exemplo 5 é resolver a seguinte equação: tangente ao cubo de x menos tangente ao quadrado de x igual a 0, conjunto dos números reais. Poxa, vamos colocar essa tangente ao quadrado aí, vamos colocá-la em evidência. Aí ficou tangente ao quadrado, que multiplica a tangente de x menos 1 igual a 0. Olha, você vai ter tangente ao quadrado igual a 0 e você vai ter tangente de x menos 1 igual a 0. Tangente ao quadrado, eu tenho que ver na circunferência quem tem a tangente valendo 0. Tangente ao quadrado de x igual a 0, tem que ver quem é a tangente valendo 0. Quem tem a tangente valendo 0 é o π e o 2π, ou π e o 0. Então, x vale π. E o outro vai dar tangente de x igual a 1. E aí eu vejo quem é que tem a tangente valendo 1, o π sobre 4. Então, a solução dessa equação já está aí. É x pertence aos reais, tal que x é igual a π mais kπ, ou igual a π sobre 4 mais kπ, com k pertencendo aos inteiros. Valeu, galera? Então, ficou aqui mais uma aula de matemática do professor Abimael, o cara. Um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.